Boa noite a todos, a todas que seguem o fuso horário de Brasília. Boa tarde para quem está, assim como eu, em Rio Branco, no Acre, juntamente com as alunas do curso de Pedagogia que acompanham aqui presencialmente nesse evento híbrido. Quero dar as boas-vindas a todos vocês, dizer que estamos felizes pela participação de cada um nesse evento, primeiro ciclo de palestras sobre multiletramentos e tecnologias digitais na educação, um evento de extensão desenvolvido no curso de Pedagogia na Universidade Federal do Acre, a UFAC, um evento da PROEX, da Projetoria de Extensão, coordenado por mim, professor Dr. Nadson Araújo de Santos. Sou professor do CELA, Centro de Educação, Letras e Artes, aqui da UFAC, e nesta noite nós estamos com dois convidados muito especiais para nós, o professor Dr. Juscelino Francisco do Nascimento, que é da Universidade Federal do Piauí, campus Picos, e está diretor do campus Picos, e também o graduando em letras português, o Daniel Costa Dias. Eu irei realizar aqui a apresentação dos convidados, formal, e em seguida eles já podem assim dialogar conosco, iniciar esse diálogo, essa conversa sobre o tema proposto. Então, primeiramente, professor Juscelino Francisco do Nascimento, ele é doutor em Linguística pela Universidade de Brasília, a UNB, mestre em Letras, com área de concentração em Estudos de Linguagem pela Universidade Federal do Piauí, UFPI. É graduado em Letras, Inglês, pela mesma instituição, UFPI, e atualmente ele é professor adjunto da Universidade Federal do Piauí, diretor do campus Senador Elvídio Nunes de Barros, em Picos, professor formador do Centro de Educação Aberta e à Distância, SEAD, UFPI, é coordenador de estágios do curso de Letras, Inglês, e professor do Programa de Pós-Graduação em Letras, PPGL, da UFPI, e do Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores da Universidade Estadual da Paraíba, UEPB. Então, o professor Juscelino, seja bem-vindo. E o Daniel, ele é Daniel Costa Dias, graduando em Letras, Português, pela Universidade Federal do Piauí, UFPI, no campus de Picos, membro do projeto de extensão Leitura e Produção de Textos na Escola Pública, Diálogos entre a Universidade e a Educação Básica, sob a orientação do professor Dr. Juscelino Francisco do Nascimento. Então, professor Juscelino e Daniel, sejam mais uma vez bem-vindos, fiquem à vontade para dialogar conosco. Já agradecemos antecipadamente a vocês por disponibilizarem um tempo e estar aqui conosco. No final aqui eu faço outros registros, agradecimentos, e vocês estão com a palavra. Obrigado. Obrigado, professor Nadson. Boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem, a quem está presencialmente, a quem está virtualmente. É um prazer, é uma honra estar pela primeira vez no Acre, embora virtualmente, mas é uma satisfação poder ter essa oportunidade de interação, de interlocução com colegas que estão, né, em um outro Brasil, como dizem alguns colegas que são de universidades da região norte. Tenho muitos colegas, muitos amigos aí no Acre, já tive vários convites para ir até Rio Branco, mas por enquanto as empresas aéreas não estão facilitando essa minha ida até essa região, até esse estado que eu quero muito conhecer brevemente. Agradeço ao professor Nadson pelo convite para conversar aqui com vocês rapidamente a respeito do tema sobre o qual eu irei tratar juntamente com o Daniel Costa Dias, que é meu orientando de graduação, e no próximo ano certamente seja de mestrado. A intenção é que seja assim. Fico muito contente por poder conversar com vocês, por poder dialogar, e especialmente porque eu conheci o professor Nadson na banca de qualificação da tese, posteriormente na defesa, tive a grata satisfação de compor esses dois momentos importantes na vida dele enquanto acadêmico, enquanto profissional, enquanto pesquisador que se consolida tão bem
atualmente, que já está, pouco tempo depois de defender a tese, já está atuando na graduação e também na pós-graduação da Universidade Federal do Acre. Então, fico muito contente de ver esse seu progresso, seu crescimento, e fico muito contente de poder ter contribuído de alguma forma com isso. Tá? Então, fica no registro de gratidão e de parabéns pela sua trajetória, professor Nadson. Então, inicio, antes de o Daniel se apresentar um pouco mais à frente, ele está comigo já há alguns anos, né, em alguns projetos, algumas iniciativas que eu desenvolvo aqui na UFPI. Então, cumprimento a todos com boa tarde, para quem estiver no Acre ou em outra região do Brasil, que ainda seja tarde, e boa noite a quem estiver, né, já à noite, portanto, se for hora de Brasília, 19 horas e 13 minutos. O título da nossa fala, né, que foi pensada para esse momento, nesse primeiro ciclo de palestras sobre multiletramentos e tecnologias digitais na educação, é Perspectivas de Leitura na BNCC. E vamos falar de algumas considerações da iniciação científica. Por que que nós propusemos esse título? Que é essa fala que nós faremos aqui com vocês, na verdade, pode ser um diálogo, não quero que seja visto como uma palestra ou como algo dessa natureza, é mais uma conversa mesmo que nós temos com vocês, porque ela é fruto de pesquisas feitas em nível de graduação, como nós estamos aqui numa turma de graduação em pedagogia, né, um curso em que eu já dei aula também aqui na UFPI, e curso em que sou formado também em pedagogia bem recentemente, nós pensamos em trazer essa fala introdutória a respeito dessa temática com alguns relatos de pesquisa, de iniciação científica, até mesmo pensando em motivar quem estiver na graduação a fazer iniciação científica, certo? Então, eu tenho um projeto que trata a respeito da BNCC, e dentro desse projeto maior, eu tenho 4 subprojetos, 4 planos de trabalho, que são desenvolvidos por 4 alunos da graduação em letras. E o Daniel é um desses alunos que participa, né, comigo desse projeto de PIBIC, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, e juntamente comigo vamos apresentar aqui algumas considerações preliminares a respeito do que ele vem desenvolvendo, que temos ainda alguns meses para frente até a conclusão dessa parte da pesquisa que estamos desenvolvendo. Tá? Então, o título ficou esse, Perspectivas de Leitura na BNCC, Considerações na Iniciação Científica. Quando nós falamos de BNCC, está muito em voga atualmente, sobretudo por conta de ela ter sido aprovada bem recentemente, né, e aí eu tenho consciência de que há pesquisadores que já estão muito familiarizados com a BNCC, que já estão fazendo pesquisas em diferentes vieses a respeito dela, né, e já aceitam-na de muito bom grado e falam muito bem dela, mas há também outros pesquisadores que não a veem com tantos bons olhos assim, né? Respeitamos quaisquer opiniões que são sempre muito bem fundamentadas, muito bem orientadas teoricamente, mas vamos tratar aqui daquilo que nós nos propomos, certo? Então, a BNCC, como é do conhecimento de vocês, ela não surgiu assim do acaso, não foi assim do nada que ela apareceu, que alguém teve a ideia de fazer, de organizar algumas questões, de pensar no ensino de alguma forma. Então, ela teve um longo percurso até que nós tivéssemos essa base nacional comum curricular como nós temos hoje, certo? Então, ela já tinha uma previsão lá na Constituição Federal de 88. Não existia, claro, o nome. Haverá no Brasil a BNCC, isso não existia. Mas já havia, em 88, na nossa Constituição Cidadã, a criação de uma base nacional comum curricular para o ensino fundamental. Falava-se, na época, em uma base comum. Não tinha esse nome de BNCC como nós conhecemos hoje. Anos depois, já na nossa LDB, Lei 9394/96, de 20 de junho de 96, de 96, também já se falava da determinação e da adoção de uma base nacional para a educação básica.
Então, foram os primeiros passos para aquilo que nós temos hoje, né, como uma base nacional que regulamenta toda a educação básica. Tá? Então, de 97 a 2013, nós tivemos a publicação aí dos PCN, Parâmetros Curriculares Nacionais, assim como as diretrizes curriculares, que reforçam uma base nacional comum curricular para toda a educação básica. Então, percebam que já havia, né, já existia há muitos anos, todas essas previsões. No entanto, só tivemos, de fato, né, a base lá para 2017, 2018, quando teve a publicação da versão final. Tá? Então, em 2014, nós tivemos a inserção dessa base no PNE, né, no Plano Nacional de Educação, que estava previsto lá nas metas a serem alcançadas. Em 2015, tivemos a primeira publicação da BNCC, inicialmente para que houvesse uma consulta pública. Então, muitas pessoas fizeram uma série de críticas, uma série de sugestões, uma série de observações. Né? Em 2016, houve uma segunda versão, uma nova consulta, para a qual muitos pesquisadores, muitos estudiosos fizeram as mesmas, né, críticas, as mesmas contribuições, as mesmas observações referentes àquilo que viria a ser posteriormente publicado como a Base Nacional Comum Curricular, que foi homologada em 2017. De 2017 até hoje, existem vários estudos, como eu mencionei no início da minha fala. Então, essa base nacional, eu trago aqui um dado que é do nosso estado, do meu, no caso, Daniel não é do Piauí, Daniel é do Ceará, que nós já estamos trabalhando com o currículo, já que a BNCC não é um documento orientador, não é um documento normativo, que depois de homologado, em 2017, os estados e municípios têm que fazer os seus currículos seguindo a BNCC. Não é uma sugestão, não é uma orientação, não é uma diretriz, é uma determinação, né, já que trata-se de um documento doutrinador, certo? Então, esses currículos estão sendo desenvolvidos, alguns estados estão mais avançados, outros não estão tão avançados assim. Dentro dos estados, alguns municípios, em suas gerências regionais de educação, como é o caso do Piauí, já estão, né, praticamente com o currículo pronto, e neste ano de 2022, né, mesmo com a questão da pandemia e outras questões que, de alguma forma, atrapalharam essa construção, mas já estão fazendo, né, o ensino médio com essa aprovação do que é previsto na LDB, e já estamos e aí nesse novo ensino médio. Certo? Então, a BNCC é um documento normativo. Tá? O mais importante, inicialmente, para saber, é que ela não é um documento que vai dar orientações. Percebam que os documentos que vieram antes, como os PCNs, eram parâmetros. As DCN eram diretrizes. As OCN eram orientações curriculares para o ensino médio. Então, nenhuma delas tinha esse caráter normativo, como a BNCC tem. Ela é normatizadora. Okay? Então, ela define um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais. Aqui é um ponto bem polêmico. Que o que é uma aprendizagem essencial? Quem é que define que para a realidade local do Acre ou de Alagoas, de onde o professor Nadson é natural, ou do Ceará, onde o Daniel habita, ou no Piauí, onde eu estou, quem é que vai me dizer o que é uma aprendizagem essencial? Aqui é um ponto de discussão de que vários pesquisadores falam a respeito, certo? Então, essas aprendizagens essenciais, elas compõem o processo formativo de todos os educandos ao longo das etapas e modalidades de ensino no nível da educação básica, tá? Então, vai desde a educação infantil até o ensino médio. Aí nós temos as aprendizagens essenciais que estão, né, ditas na nossa base nacional comum curricular.
A BNCC assegura a educação como direito de pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Percebam que o que está dito aqui, nesse slide, vai na mesma direção do que tem na Constituição Federal e na BNCC, e na LDB, de 96. Aqui é esse desenvolvimento para a cidadania e qualificação para o mundo do trabalho. Então, é isso que está previsto na nossa LDB. E qual é a finalidade dela? Aqui será que se destina, gosto sempre de dizer esse trecho de uma música do Hino de Terezinha. Aqui será que se destina a BNCC? Qual a finalidade da BNCC? Nós temos as aprendizagens essenciais, visando, por meio delas, o desenvolvimento integral dos estudantes. Tá? Então, teremos aí a concretização dos seus projetos de vida e a continuidade dos estudos. Tá? Pelo menos é o que se espera ao longo de toda a educação básica, seguindo o que está dito na BNCC. Tá? Então, como é que ela está estruturada? Como que se pensou a BNCC e como que ela se apresenta para nós? Certamente vocês já tenham tido acesso, já tinham tido alguma oportunidade de visualizar a BNCC, como ela está apresentada, né, lá com as competências, habilidades, área de conhecimento e tudo mais, mas é assim que ela está. Nós temos a educação básica, que vai da educação infantil até o ensino médio, isso está dito lá na nossa LDB de 96, com a atualização que houve em maio de 2013, que fez assim, essa alteração, informando que a educação básica vai da educação infantil até o ensino médio. Então, nós temos aí essas competências gerais da BNCC. Então, para a educação infantil, o que se tem na base? Direitos de aprendizagem, desenvolvimento e campos de experiência. Certo. Então, nós temos aqui a faixa etária, né, de 0 a 6 meses, tá? E os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Para o ensino fundamental, temos as áreas de conhecimento, nós temos as competências específicas de área, os componentes curriculares, as competências específicas de cada componente. O ensino fundamental está dividido na base em anos iniciais e anos finais, e nós temos aí nesse ensino fundamental as unidades temáticas, os objetivos de conhecimento e as habilidades. Para o ensino médio, nós temos as áreas de conhecimento, as competências específicas de cada área, temos aí o destaque para língua portuguesa e para matemática, temos as habilidades, né, conforme consta a BNCC. Ok? Então, nós temos aí a previsão de uma educação integral. Então, para isso, nós teremos uma abordagem educacional, uma proposta formativa, que vai chegar ao pleno desenvolvimento dos estudantes. E aí, o que é essa educação de tempo integral? É uma circunstância de aprendizagem, considerando o tempo de permanência na escola ou a jornada escolar. Essas escolas de tempo integral já existem há alguns anos. Aqui no Piauí, por exemplo, já existe há mais de 10 anos, não sei ao certo quando que foram iniciadas, só que aqui a nossa realidade ela não foi muito favorável a o que é esperado, porque foi feita, né, de uma forma não muito ideal, porque as escolas não têm a estrutura necessária para funcionar em tempo integral. Não tem um refeitório, por exemplo, não tem um local de descanso para os estudantes, não tem uma quadra adequada, são várias questões estruturais, principalmente, que fazem com que essa educação de tempo integral não seja adequada, não seja aquela que de fato trabalharia essa educação integral dos estudantes e os preparasse como cidadãos e como pessoas que saiam preparadas inicialmente para o mundo do trabalho, certo? Então, como é
que a BNCC define competência, já que nós temos nessa nossa base as competências e as habilidades. Como é que é definida a competência, né, na BNCC? A competência é a mobilização de conhecimentos, habilidade, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. É um conceito que fica muito amplo, né? Em alguns pontos ele fica muito abstrato, porque ele diz muita coisa e não diz nada ao mesmo tempo, né? Se a gente pegar tudo isso muito detalhado. Será que, ao concluir a educação básica, esses estudantes, considerando as muitas diferenças culturais, étnicas, socioeconômicas, regionais dos nossos estudantes, será que um aluno que está em Rio Branco, no Acre, o que está lá em Arapiraca, no Alagoas, o que está lá em Aiuaba, Ceará, estado Daniel, o que está na região sul do Brasil, ou o que está lá no Centro-Oeste, ele vai ter as mesmas condições, até mesmo de acesso, para que, ao término da educação básica, ele consiga resolver demandas complexas da vida cotidiana, do exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Tá? Então, para que isso de fato aconteça, é necessário que nós tenhamos igualdade de condições. Se não houver, fica bem complicado de nós atingirmos isso que está previsto como uma competência da BNCC. Tá? Além disso, essa competência ela é compreendida como a aptidão para, ao se defrontar com um problema, eu poder utilizar o conhecimento construído. Já existem, inclusive, essas metodologias ativas que falam da construção baseada em problema. Tem um nome, esqueci o nomezinho específico, né, que é com base em problemas, enfim. E na psicologia também nós temos uma abordagem que fala da aprendizagem significativa, que é você ter a habilidade de utilizar o conhecimento numa situação, né, cotidiana. Então, aqui não é tão difícil, digamos assim, de alcançar essa competência, considerando que há situações diversas nas nossas interações diárias, nos nossos afazeres do dia a dia, em que se pode utilizar essas competências. Tá? Além disso, a competência é a capacidade para adquirir conhecimentos, resolver problemas que todo aluno brasileiro deve aprender ao longo da educação básica. Percebo aqui, né, e peço a atenção de vocês quanto ao que está dito, que todo aluno brasileiro deva aprender. Aí vem novamente esse questionamento a respeito das possibilidades de fato, todo aluno brasileiro conseguir essas competências. E pergunto isso até em um tom de preocupação, como já foi uma vez procurado pela Secretaria Municipal de Educação aqui de Picos, para a gente tratar a respeito do currículo, porque aqui nós temos uma proximidade muito, muito boa, um diálogo muito frequente com a educação básica das redes municipal e estadual, e a municipal nos procurou para ver o que a universidade pensa a respeito disso, já que somos nós que formamos os profissionais que atuarão na educação básica nos próximos anos. Como é que a gente está vendo essas questões, de que modo a universidade pensa a formação inicial desses profissionais? E aí, né, é lamentável o fato de nós termos currículos nas universidades que ainda não contemplem muitas coisas, até mais antigas, quanto mais a BNCC, que é de 2017. Tá? Então, algumas questões, né, ainda não estão contempladas nos currículos, das emendas dos nossos PPCs, dos cursos de graduação,
mas que são trabalhadas de forma transversal, com matérias exoptativas ou em curso e processo de extensão, né? Mas a formação em si ainda fica um pouco, né, fragilizada por conta de que os PPCs não estão devidamente atualizados para atender a todas essas questões. Tá? Mas, seguinte, tá? Vamos lá. Então, por que deve-se trabalhar com competências e habilidades na escola? Vivemos hoje na era da tecnologia e da informação. Se nós imaginarmos, 10 anos atrás, o que não é um espaço temporal muito grande, era meio que inconcebível se fazer uma reunião online, como estamos tendo aqui, com pessoas que estão assistindo presencialmente em uma sala de aula, numa universidade pública, com alguém que está falando com vocês dentro do seu quarto, em um outro estado, uma outra região geográfica, acompanhado de um aluno que está em um outro estado e com uma plateia que faz parte do Brasil inteiro. Já vi colegas aqui da região sul, já vi colegas do Nordeste, já vi colegas do Goiás, que é região centro-oeste. Então, isso era impensável. Então, nós temos que pensar que nossos estudantes de hoje, eles já são filhos da tecnologia. Então, nós temos que preparar esses estudantes, esses alunos, para o mundo que é tecnológico. Aqui nunca se produziu e se consumiu tanto conteúdo da história da humanidade em todos os níveis e áreas da sociedade. Hoje, qualquer acontecimento, qualquer fato que houver do outro lado do mundo, nós ficamos cientes, nós tomamos conhecimento muito, muito rapidamente. E aí foi até, não sei se pode dizer assim, um lado positivo da pandemia, né, se é que houve questões positivas, mas foi algo de bom que ficou, né, digamos assim. A possibilidade de os processos da universidade, por exemplo, serem todos digitalizados, o que não era uma realidade antes de acontecer a pandemia. Na minha instituição não era, por exemplo, os processos não eram físicos, com pilhas e pilhas de papel, né, processos pesados que demoravam, às vezes, meses para tramitar do campus em que eu trabalho, que é no interior do estado do Piauí, a 300 quilômetros da capital, né, e até ir de Pios para Teresina e voltar, ir de novo e voltar, às vezes demorava assim um ano na tramitação toda e o processo pediu o objeto porque não dava tempo de tramitar em todas as instâncias que eram necessárias. Tá? Então, hoje nós temos muito conteúdo. O professor Nadson tem aí, né, à disposição uma equipe de monitores que prepara aquelas flyers, acho que o nome é assim que chama, né, de divulgação, esse cartaz, vai ter para cartaz, né, de divulgação, aí tem alguém que consegue fazer um link, faz uma transmissão ao vivo, que faz a inscrição, que também é online, emite certificado muito rapidamente, e no meu tempo, e eu não sou tão velho assim, isso não era pensado, tá? Então, nós vivemos num momento atual que requer de nós, enquanto profissionais já formados, e também de vocês, né, alunos de pedagogia e alguns da audiência, que estão em formação inicial, nós precisamos desenvolver em nossos alunos essas competências e essas habilidades na escola. Porque muitos estudantes já têm mais habilidade, já têm mais familiaridade com alguns artefatos tecnológicos do que nós. Eu, por exemplo, para algumas coisas não sei, né? E eu não tenho vergonha de dizer que eu não sei fazer, por exemplo, uma transmissão ao vivo no YouTube. Depois eu quero até uma hora com o professor Nadson, que ele faz isso muito bem. Eu nunca aprendi, tá? Vamos lá. Então, tudo isso se deve à facilidade que nós temos em acessar as informações, esses conteúdos, principalmente, né, depois do surgimento e da expansão da internet. Em qualquer lugar que você vá hoje, pode não ter cobertura de telefonia móvel, mas tem de internet. É claro que ainda há lugares bem mais distantes que não é possível ter este acesso. Mas
praticamente, eu não sei ao certo a porcentagem, mas é muito alto o número de lugares do Brasil em que se tem a cobertura de internet. Pode não ser o de altíssima qualidade, mas temos. Aí isso é muito bom e faz com que a informação chegue até as pessoas muito rápido, embora também haja esse problema com o grande número de informações que são disseminadas, né, como fake news, mas aí é uma outra questão, tá? Então, eu fiz essa abertura inicial, uma overview, né, em inglês, uma visão mais geral, e o Daniel vai continuar agora falando sobre algumas considerações do que ele já identificou, do que ele encontrou, de leitura na BNCC, certo? Aí, ao término da fala do Daniel, a gente abre para as perguntas, os comentários de vocês, para as sugestões, para as críticas, podem ficar à vontade. Só que desativar meu microfone e volto para cá. Pode ficar à vontade, Daniel. Então, boa noite, pessoal. Acho que tem alguma pergunta aí no chat, mas depois a gente responde. Vocês conseguem me ouvir bem? Acredito que sim, né? Sim, Pronto, Daniel. beleza. Então, também externo o prazer de estar com vocês nessa conversa, nesse diálogo. Agradeço a Juscelino também pelo convite. Então, quando a gente trata da BNCC, como o Juscelino falou, e que todos esses documentos que vêm para orientar a educação brasileira, orientar no sentido, a gente sabe que a BNCC é normativa, né? Mas eu digo orientar no sentido realmente do que a BNCC está fazendo. Todo documento que vem, que surge com relação à educação, então ele surge obedecendo a determinado recorte de tempo. Então, por que hoje a gente não tem mais os PCNs? Por que hoje se fala em BNCC? Porque há tantos anos atrás era a educação escola novista. Então, a gente tem que estar atento, até mesmo para construir o discurso, a esses pontos chaves. Então, como o Juscelino já falou, tem muitas pessoas que enxergam na BNCC apenas o caráter tecnicista, de formar mais esse batalhão de reserva, né, para as indústrias, e que apenas seja uma forma de formar pessoas para o mercado de trabalho. Então, que a gente não vai se ater a criticar ou então a saudar a BNCC, mas sim a leitura nessa perspectiva. Então, pode passar, Juscelino. Quando a gente fala de leitura na BNCC, a gente tem logo de início a BNCC, quando trata sobre a linguagem, a área específica da área de linguagem de códigos, dizendo que a proposta assume a centralidade do texto. Então, aí a gente vai já ver por que o texto está em caixa alta e destacado. Comunidade de trabalho e as perspectivas e iniciativas discursivas na abordagem de forma sempre relacionar os textos a seu contexto de produção e o desenvolvimento de habilidades ao uso significativo da linguagem em atividades de leitura, escuta e produção de textos em várias mídias e semioses. Então, como a gente acabou de ver, o que será tomado como base, como central para o ensino de língua portuguesa, a BNCC é o texto. Mas e aí? É apenas esse texto que é escrito no papel? Não. Então, a gente tem essas várias mídias e semioses. Então, por exemplo, de repente, o professor de língua portuguesa ou o professor, no sentido mais amplo, né, já que todo professor ele trabalha com pessoas e ele está usando a língua portuguesa para se expressar, ele vai estar usando textos. Então, por exemplo, trabalhar com a linguagem verbal, a linguagem não verbal, você trabalhar com novelas, trabalhar com a leitura de imagens, trabalhar com música, com essa sonoridade, né? A melodia e tudo. É uma forma de você trabalhar a leitura dentro dessa nova base que a gente tem em substituição aos PCNs. Então, se a gente tem como base agora, como centralidade o texto, então tudo bem, está aí o texto. Então o texto é para ser lido. Como que ele deve ser lido? Então, que tipo de texto é? Então, esse texto que a gente já falou, de várias mídias e várias multissemioses, como a gente fala. Então, assim também, a gente tem que entender a leitura como ela sendo não restrita ao texto escrito. Então, por exemplo, quando o aluno identificar tal discurso, e aqui a gente volta
talvez lá para uma área bem mais restrita da linguística. Mas, por exemplo, quando a gente fala no discurso, como é que esse aluno ele vai aprender a ler aquele discurso? Ele vê aquilo que está por trás do que está sendo falado. Então, é uma forma de leitura. A gente vai ver mais na frente essa necessidade, essa sugestão, essa obrigação que a BNCC traz de que o aluno ele tem que saber pegar determinado texto e fazer recortes, fazer inferências sobre aquele texto, trazer o real significado daquilo que está implícito, também daquilo que está implícito dentro desse texto. E aqui a gente fala que o texto, sempre relacionar o texto ao seu contexto de produção. Então, quando a gente estuda lá ainda no ensino médio, e que isso já vem mudando, né, a forma de abordagem com essa BNCC, com o novo ensino médio, que a gente sempre estudava, por exemplo, determinado período literário, os escritores, obras literárias de tal escola. Então, a gente sempre vinha, no ensino médio, pelo menos em minha época, a gente recapitulava os momentos históricos que estavam acontecendo naquela época, naquele período literário. Então, a gente pode fazer esse link, essa relação de estudar o contexto que o texto é produzido com os significados que esse contexto traz para aquele texto. Então, sempre a leitura dentro da BNCC ela é orientada e ela vai acontecer dessa forma. Relacionar o seu até mesmo por conta dessa perspectiva enunciativa discursiva, de relacionar o texto ao seu contexto de produção. Em seguida, pode passar, Juscelino? Temos essa parte aí que fala sobre as práticas de linguagem e como elas devem acontecer. Então, essa prática de linguagem, ela deve acontecer fazendo com que tenha essa interação ativa do leitor, ouvinte, espectador. Então, não mais pegar apenas um texto, como muitas vezes acontece, e apenas decodificar. Decodificar não é ler. Então, é pegar o texto e ter essa interação ativa com o texto, de relacionar aquilo que eu já tinha dito. Relacionar o seu contexto de produção, relacionar o que está sendo dito, usando, por exemplo, figuras de linguagem. Então, o que é que determinado trecho está querendo dizer? Então, é isso que é pontuado. Contextos escritos, então, novamente, a BNCC ela traz, ele ressalta novamente isso. Textos escritos, orais, multissemióticos. E aqui eu compartilho com vocês uma experiência que eu tive no meu estágio, que no ensino fundamental, né, era no 6º ano, o aluno, a gente estava estudando o gênero biografia, autobiografia, na verdade, e o aluno, depois que a gente estudou e tudo explanou, e que foi pedido para que eles produzissem uma autobiografia, o aluno veio me mostrar o texto e disse, professor, eu não acho que o gênero autobiografia seja um texto tão multissemiótico. Aí é aquele momento que a gente fica refletindo no aluno do 6º ano, sabe? Então, essa multissemiose, esses vários significados que o texto tem que ter. E daí vem essa fruição estética de textos e obras literárias, pesquisa e embasamentos de textos escolares e acadêmicos, realização de procedimentos, conhecimentos, discussão e debate sobre temas sociais relevantes. Então, tudo isso que vem realmente caracterizar e fazer parte do texto. É o que é dito no eixo da leitura. Ler todo e qualquer tipo de texto. É o que é trazido. Então, leitura no contexto da BNCC é tomada no sentido mais amplo. Então, no sentido mais amplo, não aquele restrito ao que é apenas escrito. Dizendo respeito não somente ao texto escrito, mas também a imagens estáticas, foto, pintura, desenho, esquema gráfico, diagrama, e que isso a gente já vê no ensino fundamental, na primeira etapa, no 6º ano, que a gente já trabalha a tela com eles, já tem que ser trabalhado, ou em movimentos, filmes, vídeos e sons, que acompanha e co-significa em muitos gêneros digitais. Então, um ponto importante, que Juscelino já vinha tratando, sempre quando eu vejo falar sobre essa parte da globalização, eu sempre associo um pouco a questão das grandes navegações, né, lá do neoclassicismo, 1500 e tudo, que vem trazer muita mudança. Então, muita coisa que não existia até então precisou ser criada. A corrida espacial, que muita coisa até então não existia, não fazia parte daquele cotidiano, teve que ser criado para obedecer determinado período histórico, determinada necessidade de uma sociedade. Então, quando se traz agora gêneros digitais,
há 10 anos, como já foi falado, a gente não pensava em gêneros digitais. A gente falava em gêneros literários, gêneros discursivos também, que já é uma abordagem bem antiga. Agora, gêneros digitais. Vamos lá, para mais 20 anos atrás. Por que iria se falar em gêneros digitais se ainda não existiam mídias digitais como a gente vê hoje? Então, essa adequação que a gente tem da BNCC a esse novo contexto. Pode passar, Gisele. Então, em seguida, lá pela página 77, mais ou menos, da BNCC, do documento penal, a gente tem essas práticas de uso e reflexão. Então, a abordagem é mais ou menos aquelas habilidades que a gente tem lá no livro didático. Que a cada tópico desse, por exemplo, reconstrução e reflexão sobre as condições e produções de recepção de textos pertencentes a diversos gêneros e que circulam nas diferentes mídias e esferas, campo de atividade humana. Nesse eixo, nesse tópico, vem várias habilidades que o aluno tem que ter. Então, por exemplo, relacionar determinado texto ao seu contexto de produção. Adesão às práticas leitoras, às práticas de leitura. Então, o que é essas adesões às práticas de leituras? Então, vem lá vários subtópicos também que o aluno tem que obedecer. Então, adesão às práticas de leituras não é apenas você ler porque o professor lhe obrigava a ler um trecho de Dom Casmurro lá no ensino médio. Não é isso. É mostrar o aluno, é demonstrar realmente interesse, que isso entra aí o papel do professor, de mostrar interesse pelas práticas de leitura. Então, o professor fazer com que esse aluno, primeiro, ainda na educação básica, nos primeiros anos iniciais do ensino fundamental, ele seja posto um contexto em que essas práticas de leitura elas aconteçam não de forma coercitiva ao aluno, mas que o envolva e que o torne apto a ele ser um leitor. E que também, novamente, aí entra um pouco da crítica. Como é que os alunos vão se tornar leitores se muitos professores não têm esse hábito de leitura? Leitura de obra literária, ou dos diversos textos. Estratégias e procedimentos de leitura. Então, por exemplo, o aluno saber identificar, nesse tópico aí, uma informação que está explícita, uma data, que são esses pequenos trabalhos que já existiam dentro dos PCNs, e que a gente não vai entrar tanto, mas que essas práticas de uso e reflexão já existiam em alguns PCNs, mas que foram trazidos novamente agora na BNCC, até mesmo como uma forma de que se ligue, conecte os conhecimentos. Ou seja, não fiquem esses conhecimentos soltos, mas que eles sejam sistematizados. Pode passar. Então, no mais é isso, como o Juscelino já falou, é um projeto ainda que se trata não de pesquisa, não de sua versão final, mas ainda que está sendo construído. Mas, quando encerrar agora a minha fala, eu quero que vocês tenham em mente, em se tratando de leitura na BNCC, é que o texto é a base do ensino de língua portuguesa e, muito obviamente, isso abrange outras áreas, e que, por exemplo, o pessoal de pedagogia também trabalham muito, né? A questão da imagem, o livro que inicialmente ele não é, e que é um bom exemplo de prática de leitura, os livros do ensino infantil, da educação infantil ainda não é escrito, né? Então, é mais imagens, até mesmo para que se capture a atenção dos alunos. Então, a centralidade do texto, a leitura ela deve acontecer ligando sempre o texto à sua condição de produção, até mesmo por conta da perspectiva enunciativa discursiva, e depois que o texto ele não é restrito à escrita. Então, a gente tem o texto, esse texto abrangente, esse texto mais amplo. Então, é isso e obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado, professor Juscelino, pela contribuição, pela fala de vocês, a palestra. Nós temos uma questão no chat, mas antes de trazer aqui a questão, né, e também comentar um pouco sobre a fala de vocês,
Eu queria aqui registrar, né, a nossa alegria de estar com alguns membros do GELIT aqui também. O GELIT é o grupo de pesquisa que eu faço parte, que eu sou pesquisador do grupo GELIT, lá da UFAL. Como o professor Juscelino falou, mencionou, finalizei meu doutorado na UFAL, no PPGE, no Programa de Pós-Graduação em Educação, e desde o mestrado, doutorado, que eu faço parte do grupo GELIT. E nós temos também aqui o Alisson, né, do grupo GELIT. Registrar aqui também, agradecer a presença do professor Adailson Bravo, que também sempre está conosco, já tem colaborado conosco no grupo GELIT também. Estamos com saudade do professor Adailson de mais uma conversa, vamos articular aí, para a gente conversar um pouco mais. Nós temos professores de outros programas, né, graduandos, pós-graduandos, o professor Marinaldo também, que sempre está conosco, né? Haverá frequência, vou disponibilizar daqui a pouco para vocês, que é do Cefet em Minas Gerais. Então, agradecer a todos vocês. Eu tenho aqui uma questão no chat e eu vou fazer, o professor Juscelino, o Daniel, caso queiram comentar sobre a questão, fiquem à vontade. A questão, quem colocou foi a Carla. Carla, ela é do curso de Pedagogia, da UFAC, está acompanhando online. Ela colocou aqui no chat, boa noite a todos. Professor Juscelino, ela direcionou para o Juscelino, mas Daniel também fica à vontade, se quiser participar. Essas competências da BNCC, que são abordadas pelas mais variadas instituições, colabora para uma formação do professor experiente e, consequentemente, isso refletirá na aprendizagem do aluno? Responde, Daniel. Pode começar, eu completo. Tá, obrigado, Carla, pela pergunta. É uma reflexão bem importante que você traz. Eu acho que acho que as que não são as competências que não são abordadas. Faltou não são, né? Na minha compreensão, Carla, acontece justamente isso, né? O fato de essa competência ou essa habilidade não estar devidamente contemplada na educação, por razões diferentes, às vezes pela própria formação do professor, e assim, nós estamos nos adequando ao que a BNCC pede, ou melhor, que ela determina, não é uma solicitação, é uma determinação. E temos professores que se formaram já aí há uns 15 anos, 20 anos, 30 anos, e a formação que tiveram não contempla o que é requerido para o contexto de hoje. Se ele não está contemplado na formação que ele teve, na formação inicial, ou mesmo na formação continuada, não haverá a possibilidade de ele fazer com que o aluno tenha essa competência, tenha essas habilidades como se requer para o contexto atual. Se ele não tem essa possibilidade, isso vai refletir diretamente na aprendizagem do aluno. E aí, a depender do ano em que esse aluno esteja, isso pode ir se prolongando para os anos posteriores durante esse processo de escolarização, tá certo? Então, a minha compreensão é essa, que se não houver nessa possibilidade, isso vai refletir diretamente na aprendizagem do aluno. Eu espero ter respondido. Caso tenha queira dar alguma contribuição, fique à vontade. E obrigado pela pergunta, Carla. Concordo também com o Juscelino. Eu acho assim que fica a grande dúvida, porque assim, diz que na BNCC, né, diz que tem que acontecer, mas tudo bem, de que forma? Eu peguei aqui não as competências, mas a habilidade, um livro do 6º ano, e que tem a BNCC nele, e que aqui nas habilidades diz, por exemplo, no eixo da análise linguística e semiótica, é a prática de linguagem, que a habilidade é F89LP14, que é analisar em textos argumentativos e propositivos os movimentos argumentativos de sustentação, refutação e negociação e os tipos de argumentos, avaliando a força e tipo dos argumentos utilizados. Tudo bem.
durante toda minha formação ainda, né, na minha graduação, eu interrogo os professores. Tudo bem, isso tem que acontecer, mas de que forma? Vem o documento e diz, tem que acontecer dessa forma. Mas como? Quais os caminhos? Como é que a gente se orienta para isso? Então, sem dúvida, essa defasagem que a gente tem, tanto na formação dos professores, e como o Juscelino bem pontuou, esses professores que já vêm de uma formação, de uma época bem mais antiga, e que se não tiverem essa certificação na formação continuada, e sem dúvida irá refletir na aprendizagem do aluno. Agora, assim, no geral da BNCC, realmente eu acho que o principal ponto não é nem criticar e nem aplaudir, nem nada do tipo, mas é dentro dessas possibilidades que é aquela velha história. O pessoal, enquanto estão cursando uma área que é da licenciatura, a gente subentende, primeiramente, que serão professores. Podem seguir outras áreas, mas que no futuro serão habilitados a serem professores, entrarem na sala de aula e exercer seu papel, ainda que não queiram seguir alguns. Mas, tendo em vista isso, desenvolver seu papel, seu trabalho da melhor forma. Eu acho que é o grande ensinamento que a gente tem que ter, porque sempre e que a gente, pegando o histórico da educação brasileira, não tem como, isso independe de projeto, de base, de PCN, independe. Sempre vem um fundinho de orientação ideológica dentro desses documentos. Então, é por isso que sempre a gente vai ter críticos. Então, acho que a principal mensagem é realmente desenvolver o trabalho com a finalidade de mitigar, de diminuir esses reflexos na aprendizagem do aluno, essa aprendizagem defasada. Ok, obrigado, professor Juscelino e Daniel, né, pela resposta aí para a Carla. Ela sinalizou no chat que é ok, que respondeu sim. Né? E durante a fala de vocês, né, professor Juscelino primeiro, né, que reflete sobre a questão da base como essa aprendizagem essencial, né, que ela traz, que seria essa aprendizagem essencial. E o que eu acho interessante, acho que fui muito feliz quando vocês falam, né, desse compromisso desse ensino de leitura, de produção textual, de escrita, que é compromissada com o contexto social, né? Com essa, eu acho que é por aí que a gente pode partir e pensar. Nós temos uma base, né? Nós temos uma base como curricular, mas que essa base, como disse o professor Juscelino, ela não é uma orientação, mas ela diz que ela preconiza, tem que ser dessa forma, mas eu acredito que o professor, né, na aula de leitura, na aula de escrita, de produção de textos, né, é o professor que, na arena da sala de aula, né, que vai conduzir esse trabalho, incluindo os contextos sociais, trazendo o contexto social desses alunos, né, para o processo. Né? Então, e outra questão que o Daniel falou, e o professor Juscelino também, é esse trabalho com as multissemioses, né? Com as tecnologias digitais, e a BNCC, ela traz bastante, né, essa questão, né, de se trabalhar, tem um eixo, né, o da multissemiose, nossa linguística multissemiótica, né, para que seja trabalhado esse contexto também, né, e essa leitura que não é só do texto verbal, mas da imagem, do som, do movimento, né, nessa perspectiva mesmo dos multiletramentos, né, que alguns pesquisadores, né, vêm também trabalhando nessa perspectiva aqui no Brasil. Né, achei interessante também, né, essa observação que vocês fazem a partir desse trabalho, né, de iniciação científica do Daniel. E eu tinha até colocado aqui como uma provocação, né, não era bem uma pergunta, mas acho que vocês já falaram um pouco sobre, né, que é pensar de que maneira tanto as universidades, os sistemas de ensino, as secretarias de educação, né, os programas de formação de professores têm se empenhado para que seja discutido e desenvolvido e trabalhado junto com os professores, com a rede, né, um ensino de leitura, de escrita, nessa perspectiva, né? Porque nós temos aí a base,
nós temos dizendo que deve ser feito, temos as competências, habilidades a serem alcançadas e desenvolvidas, mas de que maneira, né, as universidades, né, e pensando em nós, né, no nosso papel também enquanto universidade, na formação, no curso de formação de professores, para que os professores consigam, né, trabalhar nessa perspectiva, né, e aqueles também, como disse o Daniel agora há pouco, né, que já tem uma formação já há um tempo, né, de que maneira os sistemas, né, têm realizado cursos, né, de formação continuada, para que esses professores pudessem também desenvolver, né, trabalhar isso, né, nas suas aulas, né? E aí eu queria saber se, não sei se aí na pesquisa que vocês estão desenvolvendo, né, também toca nessa questão ou não, mas assim, pensar de quais seriam as formas, né, para além da formação, se só a formação continuada, outras formas também para que os professores pudessem trabalhar nessa perspectiva. Querem falar também um pouco sobre isso, acho que é interessante. Certo, obrigado, professor Nádio, pelo comentário e pela provocação a respeito dessa temática. A pesquisa que o Daniel desenvolve, assim como os demais alunos envolvidos no projeto, ela não tem uma atuação direta na escola, o que já envolveria, né, seres humanos, como para submissão no projeto era preciso passar no comitê de ética, não daria tempo, né, de haver a aprovação no CEP para que depois os meninos fossem para a escola e que eu submetesse também no edital da iniciação científica. Então, por conta disso, é um trabalho apenas bibliográfico. No entanto, como nós temos um diálogo, aí nós, no caso, a universidade, da iniciação científica, temos esse diálogo muito próximo com as redes municipal e estadual, nós somos procurados, em alguns momentos, para ir até a Secretaria de Educação, para ir até alguma escola, porque nós temos outros projetos, né, como que você falou que o Daniel participava, né, já encerrou, o de leitura e produção de texto na escola pública, nós sempre temos essa proximidade, né, o PIBID também nós tínhamos, então a gente termina como esse elo entre algumas questões da educação, porque os professores da rede pública nos veem como alguns colaboradores que podem ajudar de alguma forma, como realmente fazemos. Né? Até porque nós temos professores que hoje estão na universidade, que têm anos de vivência na educação básica e conhecem muito de perto a realidade aquilo que é necessário. Então, a nossa contribuição, a nossa forma de participar dessas construções, tanto do currículo como de formações, de reuniões e tudo mais, é sempre que nós somos requisitados na universidade, estamos apostos, né, para semana pedagógica, para alguma reunião, alguma orientação, os cursos que fazemos aqui, todos eles são abertos, até porque é uma exigência da instituição, que a extensão tem que, né, ir para além dos muros da universidade. Então, todos os nossos eventos aqui, mesmo aqueles que têm um viés puramente teórico, né, um que é mais acadêmico mesmo, sem que tenha tanta relação com a realidade da educação básica, nós sempre temos público da rede municipal e da rede estadual aqui de Picos. E essa é a nossa forma maior de contribuir nesse sentido. E sem contar também que, como o Juscelino já falou, ainda que a pesquisa não tenha essa finalidade, mas esse problema de trabalho com a BNCC, eu observei primeiro quando eu fui nas escolas, onde eu supostamente achava que ia ter lá a BNCC impressa, porque para mim, pelo menos, é melhor trabalhar com a BNCC impressa, se eles podiam me disponibilizar, e não tem. Nenhuma das escolas aqui não tem a BNCC impressa. Então, quer dizer, é um documento relativamente novo, que traz muitas demandas, traz muitas orientações, pontua muita coisa, e que o professor, para desenvolver seu trabalho, enquanto professor da educação básica, ele tem que se inteirar do que a BNCC diz sobre sua área, mas que assim, tudo bem. E aí, o professor não tem a BNCC em mãos, ele se restringe só o que tem no livro didático para poder realizar seu trabalho. E depois, se já existia certo medo, certa apreensão com o sistema de ensino, aqui eu falo sobre o ensino médio, na roupagem que a gente já tinha, e que todo mundo já passou por ele,
e tudo, já saber como é que funciona, eu fico pensando agora nesse novo ensino médio, que também não deixa de ser reflexo da BNCC. Porque, assim, é até uma coisa que quando voltar o período das aulas agora, eu ia levantar essa questão com os professores das disciplinas pedagógicas, que a gente já tem o novo ensino médio acontecendo, que na minha cidade já acontece no primeiro ano do ensino médio, que vai ser implantado gratuitamente, e, assim, é um sistema completamente novo, porque divide, né, em áreas, só da área da linguagens e códigos são no mínimo 5 livros, que eu consegui pegar emprestado o livro do professor para ver como é que isso funciona. Mas, assim, é um sistema completamente novo e que, pelo menos, em nosso curso ainda não está sendo debatido. Quer dizer, daqui a um ano, minha turma já será apta a entrar no ensino médio, mas não sabe ainda como é que isso acontece. Quer dizer, ainda não está sendo debatido dentro da graduação, nas aulas de graduação. E, para além disso, a BNCC, como o professor Nadson já falou, se demanda esse trabalho com a leitura e produção de texto, com a oralidade, com a escrita. Tudo bem, beleza. Mas e aí, como que a gente vai nivelar isso tudo? Por exemplo, a produção de textos. O professor, ele deveria, a orientação que a gente recebe, né, por exemplo, quando você passa uma produção de texto para o aluno, e que isso se estende também ao pessoal da pedagogia, quando ele passa um texto, e aí relate como foi suas férias. Mas aí o professor, ele quer só enrolar o período da aula, ou ele quer saber como é que anda a escrita daquele aluno. Quer saber a capacidade do aluno de condensar ideias e depois jogar num papel com coerência, com lógica. Se é isso que ele quer saber, beleza. Então, depois que o aluno produzir, ele vai ter que pegar aquele papel que foi produzido e ler, para depois poder avaliar e, diante disso, tomar novas atitudes, pedagógicas para avaliar aquilo dali. Mas e aí, se o professor tiver quiser só enrolar período de aula? E aí, como é que isso vai acontecer? Então, são essas indagações que a gente tem que ter e pensar se a gente realmente está disponível, se a gente tem, dentro do sistema educacional brasileiro, essa disponibilidade. Ok, eu recebi aqui mais uma perguntinha, passei para vocês aqui do nosso auditório presencial, tá? Qual a opinião de vocês, o que é que vocês pensam, tá? Sobre essa questão. A aluna aqui do curso de pedagogia está perguntando, né, se quando falamos de competências, habilidades, metas a serem alcançadas, não estamos transformando as escolas em empresas, visto que utilizamos esses termos nas corporações, nas empresas? Vocês poderiam falar sobre isso? Não, eu não Mas, vejo como uma empresa, não. Eu gostei até do termo, nunca pensei assim, acredita? Né? Mas realmente, não, competência, habilidade, meta a ser atingido, realmente pode ser feita essa comparação. Mas eu não vejo dessa forma, né? Porque não tem esse espírito mesmo empresarial, que se restringe ao contexto escolar. Mas essa analogia foi bem interessante, ver como uma empresa, né? Mas eu não vejo dessa forma, não sei se eu acredito que possa ser e assim. depois tem pessoas que comparam a escola também a um presídio, né? Você entra lá dentro, tem alguns minutinhos de sol, tem a hora da refeição, depois tem que ficar trancafiado na sala de aula. Tem pessoas que comparam, mas eu também acredito que não nessa perspectiva. Mas realmente, se é que há uma tendência no Brasil dos governos a quererem que os alunos sejam educados, os alunos saiam da educação básica com capacidade de serem críticos, se é que existe essa ideologia, eu acho que é mais um plano de tentar alcançar essa meta, mas não necessariamente nesse quesito empresarial. É de tentar organizar a educação, que a gente sabe que anda, de certa forma, bem complicado, para ver se a gente consegue fazer alguma coisa diante disso tudo, porque a gente sabe que a educação é realmente a base do pensamento crítico, da formação da nação. Mas acho que não seja por aí, não. Quem foi que perguntou? A aluna foi a Bruna. Aí que eu vou usar como referência, viu? Conforme Bruna, 2022, podemos contar como uma empresa. A Bruna, ela é
do oitavo já, né? Ela é do oitavo, ela está como bolsista na disciplina, na monitoria, na disciplina aqui comigo, né? Está acompanhando aqui também. Ela não é dessa turma, mas está acompanhando, pois ela é bolsista. O professor Adail colocou aqui no chat, a BNCC pode ser apropriada por nós. Muito bom, professor. Eu queria saber se vocês, né, se alguém tem mais alguma questão, pode colocar no chat, que a gente já vai aqui finalizando, né, a nossa sessão. Mais uma vez agradecendo ao professor Juscelino pela disponibilidade, sempre que a gente precisa, ele nos atende, mesmo em tempos recordes, quando precisa. E o Daniel Esse também, recorde foi demais, viu? Daniel também, Daniel também que está conosco pela primeira vez, mas assim, desejando muito sucesso nessa pesquisa, Daniel, no PIBIC, e assim, que tenha sucesso na continuidade, né, e vai ampliando, né, algumas questões você vai ampliar em outras pesquisas que vai realizar, certamente, justamente com seu orientador. O professor Adailton colocou aqui no chat, para mim, toda competência e habilidade é iniciativa. Parabéns. Obrigado, professor. O professor Adail também colocou já uma proposta, a gente vai organizar essa aula com o professor Adail também, na perspectiva dialógica, vamos depois conversar para a gente também discutir sobre isso. Então, gente, eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui conectados online, agradecer a turma que está aqui conosco, cerca de 30 alunas que está aqui acompanhando, convidá-los também para a próxima palestra e última palestra do nosso ciclo, que acontece na próxima semana. Eu vou divulgar lá no Instagram do Grupo Gelite, novamente, as informações, mas será uma palestra com o professor João Batista Botentuit Júnior, lá da Universidade Federal do Maranhão, da UFMA. Ele vai trazer uma palestra sobre metodologias ativas e tecnologias digitais na educação. Né? Já deixo vocês aí todos convidados a se inscreverem e estarem conosco no encerramento do ciclo na próxima semana. Como não temos mais questões, eu passo novamente a palavra para o professor Juscelino e depois para o Daniel, para as considerações finais, caso queiram também trazer mais alguma informação, fiquem à vontade. Tá, então, só agradecer mais uma vez a você, professor Nadson, pelo convite para estar pela primeira vez no Acre. Prometo, na primeira oportunidade, presencialmente, aí eu irei, né, conhecer esse estado e rever alguns amigos que eu tenho na Universidade Federal, e conhecer outras pessoas. Eu sempre gosto muito de viajar. Parei por conta da pandemia, porque era a direção do campus, mas na primeira oportunidade, quando der, eu vou voltar aí para as estradas e para os ares. Então, foi um prazer estar com você, com as suas alunas que estão aí presencialmente, com quem está virtualmente, com alguns colegas que agora que eu vim ver aqui, o Elton Jones, sei lá como é que pode ser o nome dele, já conversei com o Elton Jones, já conversei com ele algumas vezes, o Lucas que entrou aqui, Valéria, todo mundo que está aqui presente, muito obrigado pela atenção, professor Adail Sobral, nunca mais nos encontramos aí pelos eventos, obrigado por estar aqui conosco, por ter participado. No que precisarem, estou à disposição de vocês, pessoal. Muito obrigado. Obrigado também, pessoal. Acre, uma terra que eu também tenho parentes espalhados por muito canto desse Brasilzão, e que espero também um dia conhecer. Mas, no mais, é isso. Ao pessoal que Juscelino já conhece e que já são professores, é uma honra tê-los aqui. E ao pessoal, as meninas que também são da graduação de pedagogia, também um prazer muito grande. Depois, desejar muita sorte, muito esforço a nós todos, que ainda que a vocês, eu digo, Juscelino e o professor Nadson, sejam professores do ensino superior, mas que também acreditem terem experiência na educação básica, e as meninas também estão se formando, é muita força, porque a gente sabe como é que anda, né, a vida do professor,
e aí que a gente vive nessa fase que ainda nem é professor em etapa de formação, mas que depois ainda tem um longo caminho pela frente, se quiser mestrado, se quiser outra coisa, ou então um concurso, e que qualquer coisa também que precisar de alguma forma, algum esclarecimento sobre essa pesquisa, espero também novamente a gente se encontrar em algum evento, porque é uma proposta também dessa pesquisa com sentido prático, que ela tenha, né, esse sentido prático, que já que a BNCC não é, pelo menos dentro desse nosso contexto, não é tão discutido, que com essa pesquisa e esse projeto, né, de Juscelino, com os outros meninos que fazem parte dos outros eixos, a gente possa levar esse debate, possa, de alguma forma, implementar esse debate sobre a educação no Brasil. Então, no mais, obrigado, boa noite, e é isso. Boa noite a todos, fiquem bem, até a próxima, pessoal. Tchau.